Olá pessoal, tudo tranquilo? Ótimo. Pessoal, vamos iniciar a polaridade das ligações e polaridade das moléculas, ok? Muito bem. Então, inicialmente, polaridade das ligações. Tá. Aqui é muito simples. Essa polaridade, né, ou seja, o deslocamento da nuvem eletrônica dentro de uma ligação, vai depender da diferença de eletronegatividade entre os ligantes, entre os átomos que estão ligados. De tal maneira que quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Tá. Então eu tenho ligações polares e ligações não polares. Desculpa. Quando é que uma ligação será não polar? A ligação será apolar quando a diferença de eletronegatividade entre os ligantes for igual a zero. Ou seja, não os ligantes não apresentar diferente eletronegatividade. Tá? Quando isso acontece? Só quando os elementos químicos forem os mesmos. Então a ligação não polar ela vai ocorrer entre átomos de um mesmo elemento químico. Então, H2, O2, O3, Cl2, S8, P4. Átomos iguais não apresentam diferença de eletronegatividade. Tá? Por isso que vai ser a ligação não polar. Para ficar mais claro, o que é uma ligação não polar? O elétron compartilhado ele vai ficar equidistante dos dois átomos, porque nenhum dos átomos atrai mais fortemente o elétron compartilhado. Então a nuvem eletrônica ao redor dos elementos, a nuvem eletrônica, vai ficar de maneira homogênea, homogeneamente distribuída entre os átomos, porque não tem diferença de eletronegatividade. Então o par de elétron compartilhado fica equidistante dos átomos. Tá? Já uma ligação química polar é aquela que apresenta diferença de eletronegatividade. Então ela vai ser diferente de zero. E vai ocorrer somente entre elementos químicos diferentes. De tal maneira que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos, maior a polaridade desta ligação. Então, todas as ligações entre átomos diferentes será polar. O que representa uma ligação ser polar? Eu vou pegar o par de elétron isolado, o par de elétron compartilhado, que é a ligação química covalente. O elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o cloro, atrai o par de elétron para ele. Ele é mais eletronegativo, os elétrons se aproximam dele. Portanto, a nuvem eletrônica vai ser muito maior ao redor do cloro, que é mais eletronegativo, do que ao redor do hidrogênio, que é menos eletronegativo. Então, o cloro, pelos elétrons estarem mais próximos dele, do cloro, ele vai ter um momento dipolar negativo, um polo negativo. E como os elétrons estão mais distantes do hidrogênio, ele vai ter um momento dipolar positivo. Tá? Isso que é polo. O elemento que tem mais elétron, que os elétrons se aproximam mais dele, é o polo negativo. E o elemento menos eletronegativo é o polo positivo. Diferente de cargas. Porque carga positiva e carga negativa é quando transfere elétrons, ligação iônica. Aqui não é carga, aqui é polo. Tá? E aí, nós temos lá o tipo de ligação. Né? Então eu posso ter ligação covalente apolar entre átomos iguais, ligação covalente polar entre átomos diferentes. E se a diferença de eletronegatividade for muito grande,
o metal transfere elétron para o não metal. Aí não é mais polo, aí é carga. Aí passa a ser ligação iônica. Polo é ligação covalente. Carga é ligação iônica. Ok? Então a ligação covalente pode ser apolar ou pode ser polar. E a ligação iônica vai ocorrer, né, entre cargas. Tá? Esse polar que ele está dizendo aqui se refere à formação de cargas. Tá? Ou seja, o metal vai ter uma carga positiva e o ametal vai ter uma carga negativa. Tá? Muito bem. Isso é ligação. Agora eu vou para a molécula. Tá? A molécula também vai ter mais ou menos essa mesma característica. Tá? O que é uma molécula não polar? É aquela que num campo eletromagnético não sofre nenhum tipo de interação. As moléculas não têm polo, então não interagem com o campo eletromagnético. O que é uma molécula polar? Um campo eletromagnético vai interagir com a molécula. Então o polo positivo da molécula fica virado para o polo negativo do campo e o polo negativo da molécula fica virado para o polo positivo do campo eletromagnético. Então a molécula é polar. Tá, mas quando que ela é polar? Então vamos analisar. Eu vou colocar aqui para vocês a regra geral e depois eu dou exemplos para ficar mais fácil, tá? Então, quando que uma molécula vai ser não polar? Quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de ligantes iguais ligados nesse átomo central. Calma que você vai entender, eu vou dar exemplo. Apolar é a regra ao contrário. O número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é diferente do número de ligantes ligados ao átomo central iguais. Ah, não estou entendendo nada. Calma. Vamos para exemplo. CO2. Bom, primeiro, geometria. Está lá, ó. C dupla O, C dupla O. Tá? Então, isso aqui seria linear. Geometria linear. Não sobrou elétron no átomo central. Quantas nuvens... ligação primeiro. Carbono, oxigênio, ligação polar. Carbono, oxigênio, ligação polar. Nuvens. O que é uma nuvem? Nuvem ao redor do átomo central é ligação. Não importa se a ligação é simples, dupla ou tripla. Eu conto uma nuvem só. Então aqui eu tenho uma nuvem e aqui eu tenho outra nuvem. Se o carbono tivesse elétron isolado, também seria uma nuvem. Então nuvem é ligação e é par de elétron isolado. Então esse carbono, ao redor dele, eu vou sempre olhar o átomo central. Ao redor do átomo central, que é o carbono, tem duas nuvens. E ligado a ele tem dois ligantes iguais, dois oxigênios, dois ligantes iguais. Nuvem, duas. Ligantes iguais, 2. Número de nuvens igual ao número de ligantes, a molécula é apolar. SO2 vai fazer uma dupla, uma dativa e vai sobrar um par de elétrons. Tá? Então essa geometria aqui é angular, porque sobrou elétron. Ligação. Enxofre, oxigênio, ligação polar. Enxofre, oxigênio, ligação polar. Nuvens. Uma nuvem que é a dupla, outra nuvem que é dativa e outra nuvem que é o par de elétron. 3 nuvens. Ligantes iguais ligados no átomo central. 2 oxigênios. Número de nuvens diferente do número de ligantes. Molécula polar. Está ficando mais claro a regra agora? Vamos para mais um exemplo. BF3. Lembra que
O boro é uma exceção da regra do octeto. Ele vai fazer 3 ligações e estabilizar com meia dúzia de elétrons. Como os átomos são diferentes, a ligação é polar. Nuvens ao redor do átomo central tem 3 nuvens. Ligantes ligados ao átomo central tem 3 átomos iguais. Nuvem igual a átomos, portanto, não polar. Outro exemplo. Oxigênio ligado no flúor vai fazer 2 ligações simples e vão sobrar 2 pares não compartilhados. Então, nuvem de elétrons ao redor do átomo central, 2 ligações, 2 nuvens, e mais 2 pares, mais 2 nuvens. 4 nuvens. Ligantes iguais, tem só 2 flúor. Nuvens diferentes de ligantes iguais. Polar. Mais um exemplo. Ozônio. O ozônio, o oxigênio tem 6 elétrons, ele faz uma dupla, uma dativa e sobra um par. Esse par de elétrons que está sobrando repele os oxigênios. Então a geometria é angular. Ligação, os átomos são iguais. Ligação não polar, átomos iguais. Nuvens, ao redor do átomo central tem uma dupla, que é uma nuvem, dativa, outra nuvem, e um par de elétrons, 3 nuvens. Ligantes iguais, oxigênio e oxigênio, tem só 2 ligantes iguais, o central não conta. Nuvens diferentes de ligantes, molécula polar. Uma observação: quando eu trabalho com hidrocarbonetos, para hidrocarbonetos, eu não aplico a regra das nuvens. Tá? Eu vou dizer que o hidrocarboneto sempre será apolar. Tá? Todo hidrocarboneto não apresenta polos. É uma molécula apolar. A ligação, carbono e hidrogênio, ligação polar. Carbono-carbono, ligação apolar. Tá? Mas a molécula será sempre apolar. E, não sei se você lembra disso, isômeros cis e trans. O que é o cis? Os ligantes iguais do mesmo lado da dupla. O que é o trans? Ligantes iguais na transversal da dupla. Aqui, eles têm polaridade porque não são hidrocarbonetos. Só que tem que pensar o seguinte: o elemento mais eletronegativo aqui é o bromo. Então, eu tenho um átomo de bromo para um lado da molécula e o átomo de bromo para o mesmo lado da molécula. Então, esse lado da molécula vai ficar muito negativo, porque os bromos estão aqui. Portanto, esse outro lado vai ficar positivo. Agora, olha aqui. Bromo desse lado, bromo desse lado. Então, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar negativo. Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Percebe que eles se anulam? O negativo, o positivo se anulam? Aqui eu tenho no mesmo lado. Vai ficar muito negativo esse lado e muito positivo esse lado. Conclusão. Quando eu tiver isômero cis e trans, o isômero cis, que são os eletronegativos do mesmo lado, será sempre mais polar do que o trans, que tem os elementos eletronegativos na transversal. Então o cis sempre será o elemento, a molécula mais polar. Ok. Vamos para exercícios. Então vamos lá. O primeiro diz assim: considerando as representações abaixo, assinale o que for correto quanto à ligação química. O composto 3 é um sal inorgânico formado por ligação iônica. Cara, o composto 3, eu tenho
um metal, que é o cálcio, ligado a um ametal, que é o cloro, ou birosca. Metal com metal, ligação iônica. Verdadeiro. O composto 2 tem moléculas de geometria linear, formadas por ligação covalente polar. 2. Ó, ligação covalente apolar. Verdadeiro porque átomos iguais, oxigênio. Geometria linear. Verdadeiro, sempre dois átomos, nesse caso o O, dupla O, sempre dois átomos, geometria linear. Verdadeiro. O composto 1 é um ácido inorgânico, até aí é verdadeiro, com ligação do tipo covalente polar. Sim, átomos diferentes, ligação polar. Só para lembrar, o enxofre, ele vai fazer duas ligações simples, o hidrogênio, e vão sobrar dois pares de elétrons, angular, portanto. Tá? E o 4? O composto 4, quando puro, é líquido a temperatura ambiente. Não! Eu tenho um metal ligado em não metal. Isso aqui é iônico. Se o composto é iônico, ele não é líquido, ele é sólido. Ok? Vamos para o 2. As moléculas podem ser classificadas como polares ou não polares. A polaridade de uma molécula pode ser determinada pela soma dos vetores de cada ligação. Essa regra de soma de vetores eu não gosto. Eu prefiro trabalhar com nuvens, tá? Fica mais fácil. Se a soma for igual a zero, a molécula é apolar. Se a soma for diferente de zero, a molécula é polar. Para determinar essa soma, são importantes dois fatores: a eletronegatividade dos átomos presentes na molécula e a geometria. Por isso que eu não gosto de vetores. Se você errar a geometria, você erra a polaridade. Tá? A figura abaixo apresenta 4 moléculas em átomos diferentes, em que átomos diferentes são representados por cores diferentes. Analise a alternativa que apresente corretamente a correlação correta entre o número e a possível molécula, a geometria e a polaridade. Vamos lá então. Ó. Número 1. Pode ser o CO2? Cara, CO2 é C, dupla O, dupla O. Não sobra par de elétron no átomo central, portanto linear. Duas nuvens ao redor do central e dois ligantes iguais. Portanto, apolar. E aqui te diz que é polar. Está errado. 2. Angular, água. Água, o oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Ele faz duas ligações com o hidrogênio e sobram dois pares não compartilhados no átomo central. Portanto, vai ser angular. Só que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens. A água tem 4 nuvens. Opa! Não sei porque que junta as coisas aqui. E só 2 ligantes iguais. Portanto, ela é polar. E está dizendo que é apolar. Amônia, o nitrogênio, vou fazer aqui, tá? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons de valência, faz 3 ligações e sobra o par. Então não é trigonal plana, ele é piramidal.
exemplo clássico de piramidal, ok? E vai ser, ó, tem 4 nuvens e apenas 3 ligantes. Então vai ser uma molécula polar. Diz que é apolar. E o metano, né, o CH4, 5 átomos, obrigatoriamente tetraédrica, verdadeiro. E aqui vai ter 4 nuvens. Opa! E 4 ligantes. Então a molécula será apolar, alternativa jeans. O hidroxiclorofluorcarbonetos tem sido propostos e usados como substituintes do CFC nas aplicações refrigerantes. A molécula de HCFC geralmente se quebram antes de atingir a estratosfera e, consequentemente, trazem menos ameaças à camada de ozônio. Um exemplo desse composto é o carbono e hidrogênio 2-cloros e o flúor. Em relação a essa molécula, é correto afirmar que, ó, carbono é o átomo central. Um hidrogênio, vou ligar lá em cima. Aí tanto faz a posição, tá? Vou colocar o hidrogênio lá em cima. 2 cloros, vou colocar um cloro aqui e outro cloro aqui. E um flúor, vou colocar o flúor aqui. Cara, eu sei que essa molécula é tetraédrica, porque tem 5 átomos e o central não sobra elétron. Eu sei que a ligação é polar, porque os ligantes são diferentes. Eu sei que tem 4 nuvens e só 2 ligantes iguais. Portanto, ela é uma molécula polar. Ok? As ligações são igualmente polares. Não, ligações diferentes, polaridade diferentes. É menos estável que a molécula de CFC. Apresenta geometria trigonal plana. Não. É apolar. Não. É polar. É menos estável que o CFC. Olha o que ela fala, ó. As moléculas de HCFC geralmente se quebram antes de atingir a estratosfera. Então, se elas se quebram, elas são menos estáveis. As moléculas de CFC chegam na estratosfera, se combinam com o ozônio e destroem o ozônio. As moléculas de HCFC não chegam na estratosfera porque quebram antes. Então são menos estáveis. 4. Assinale o que for correto. O diamante e o grafite, as ligações químicas predominantemente são do tipo molecular e iônica. Não, o grafite não é iônico, o grafite é covalente. Diamante e grafite são ligações de carbono. Carbono é um não metal, ligação covalente. Ok? Ótimo. No estado sólido, um composto molecular apresenta baixa condutividade térmica, quando comparado com compostos metálicos. Baixa condutividade térmica. Os metais são melhores condutores do que os compostos moleculares, porque os metais apresentam aquele mar de elétrons livres.
Lembra disso? É isso que deixa os elementos metálicos condutores. Então é verdadeiro. Oh, verdadeiro. Oh. Ô, birosca. Que é falso, né? Uma molécula covalente de fórmula A2B, cujo átomo central B possui um par de elétron livre. Então, o B possui um par de elétron livre e vai ligar com 2A. Então, isso aqui é angular, porque sobrou o par de elétron. E a molécula, o saco, junta tudo, é polar. Porque tem 3 nuvens e 2 ligantes. Então, molécula polar e angular. Apresentará geometria molecular do tipo angular. Porém, se o átomo B perder o par de elétron, a geometria deverá ser linear. Cara, tá correto. Se o B não tiver mais elétron isolado, e tudo isso virar 2+, porque perdeu o elétron, passou a ser linear, porque não tem par de elétron que repele. Estranho, né? Considerando que as moléculas de água e de ácido sulfídrico têm o mesmo ângulo formado entre as ligações, pode-se afirmar que a molécula de água possui maior momento dipolar resultante. Espera aí, o que está dizendo? Maior momento dipolar quer dizer que a molécula tem uma polaridade maior. A molécula é mais polar. Como é que eu vejo isso? Pela diferença da eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Vamos lá. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade é muito grande. Enxofre e hidrogênio. Enxofre e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade é menor. Então a molécula de água é mais polar do que a molécula de H2S. Então a molécula de água possui maior momento dipolar. Verdadeiro. Toda ligação iônica é polar. E toda ligação covalente é apolar. Está errado aqui. Tá? A ligação iônica é entre um cátion e um ânion. Portanto, tem cargas diferentes. Polar. Ok? Pessoal, vocês estão aptos para resolver as tarefas. Ok? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. E até o próximo encontro. Bye, bye.